Sabe aquelas histórias que parecem saídas de um filme? Pois é, hoje a gente vai conhecer a história real e inacreditável de um homem que, por um misto de acaso e escolha, fez de um aeroporto o seu único lar. É isso mesmo que está na tela. 18 anos. O endereço fixo de Mehran Karimi na série era o Terminal 1 do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Pare e pense um pouco. Não foi um dia, nem uma semana. Foram quase 2 décadas. E aí fica a grande pergunta, né? Por que ele simplesmente não foi embora? A gente logo pensa que ele não tinha opção, mas principalmente no final, não foi bem assim. A resposta para essa pergunta é um emaranhado de burocracia, de crise de identidade, de psicologia. É bem complexo, mas bora entender isso juntos. Ok, então vamos lá. O homem no terminal. Para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa imaginar como era a vida dele. Como é que se vive num lugar que foi feito para todo mundo só passar e não para ficar? Olha só que loucura! No meio daquele caos de gente indo e vindo, ele criou uma rotina. A casa dele era um banco de plástico vermelho. O restaurante, o McDonald's do aeroporto. E o que ele fazia o dia todo? Ele escrevia no diário dele, ouvia rádio e, pasmem, estudava economia. Tudo isso enquanto o mundo passava correndo ao redor dele. A companhia dele era o seu cachimbo e a sua bagagem, que era tipo um símbolo daquela viagem que nunca acabava. Prisioneiro sem muros. Bom, mas como é que alguém vai parar numa situação dessas? Como é que uma pessoa vira, na prática, uma prisioneira de um aeroporto? A história do Nasseri é um exemplo, assim, perfeito de como a burocracia, as leis, podem simplesmente engolir uma pessoa. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a ter uma ideia do tamanho da saga dele. Olha só, tudo começa lá em 1988, quando ele chega no aeroporto porque perdeu os documentos. Aí em 95, a Bélgica oferece ajuda, mas ele não aceita. Chega 99 e é a vez da França oferecer residência. Em 2006, ele precisa ser hospitalizado e finalmente sai do terminal depois de 18 anos. E o mais incrível, em 2022, ele volta para o aeroporto e morre lá meses depois. Mas vamos com calma, vamos focar no começo de tudo. Então, o que deu o pontapé inicial nisso todo foi uma pasta que, segundo ele, foi roubada. O Nasseri era um refugiado iraniano e ele estava indo para o Reino Unido. Acontece que ele fez uma conexão na França e foi lá que ele disse que levaram a pasta dele com todos os documentos. Imagina a situação. Ele chega em Londres, sem passaporte, sem nada. O que aconteceu foi mandado de volta na hora para a França. E foi aí, nesse ponto de partida, que ele ficou preso. Literalmente num limbo. A batalha burocrática. E o que veio depois foi um pesadelo. Um verdadeiro labirinto de leis e regras que deixou ele preso por mais de 10 anos. Para a gente entender a enrascada em que ele se meteu, a gente precisa entender essa palavra aqui, apátrida. Basicamente é uma pessoa que não tem nacionalidade reconhecida por nenhum país. Sem os documentos, o Nasseri era isso. A França não podia mandar ele embora, porque nenhum lugar ia aceitar ele, mas também não podia deixar ele entrar legalmente no país. Ele ficou preso no meio do caminho, sabe? Em terra de ninguém. E essa confusão toda, essa burocracia, não durou, sei lá, um mês. Durou 18. 18 anos. Dá pra imaginar o que é isso? Viver 18 anos com a luz artificial de um aeroporto na cabeça, vendo todo mundo ir e vir e você parado no mesmo lugar. Mas olha, ele não estava totalmente sozinho nessa. Um advogado chamado Christian Burgett, um cara especialista em direitos humanos, comprou a briga dele. E ele lutou, viu? Lutou por anos até que finalmente conseguiu que a Bélgica, que foi o primeiro país a dar o status de refugiado para ele, emitisse novos documentos. Era a chance dele finalmente sair dali. A escolha de ficar. E é exatamente aqui que a história dá uma virada de 180 graus. O que era uma história de uma vítima da burocracia virou um drama psicológico muito profundo. A prisão deixou de ser o aeroporto e passou a ser a mente dele. Pois é, em 1999, a França ofereceu residência para ele. A porta estava escancarada. Era só assinar os papéis e pronto, ele estaria livre. E o que ele fez? Se recusou. Simplesmente não assinou. E o motivo é bizarro. Os documentos diziam que ele era iraniano, o que ele era. Mas ele cismou que era britânico. E ele não queria ser chamado pelo nome dele. Ele exigia ser chamado de Sir Alfred Mehran. Essa comparação aqui mostra bem o nó na cabeça dele. De um lado, o que estavam oferecendo para ele. Morar na França ou na Bélgica, com o nome verdadeiro dele, Mehran Karimi Nasseri, iraniano. Uma vida livre. Do outro lado, a realidade que ele escolheu.
continuar morando no Terminal 1 com o nome que ele inventou, Sir Alfred Mahern, e a nacionalidade que ele queria, britânico. Depois de tanto tempo, parece que ele se apegou tanto àquele personagem, o homem do terminal, que não conseguia mais largar. Sair dali seria como deixar de ser quem ele achava que era. E essa frase aqui é bem forte. Quando entraram em contato com a família dele, eles disseram que acreditavam que ele estava vivendo a vida que ele queria. Olha que coisa, ele deixou de ser um prisioneiro para virar, sei lá, o rei do próprio mundinho que ele criou no Terminal 1. O retorno final, mas a história não acabou aí quando ele decidiu ficar. O final da vida dele teve uma reviravolta com fama, dinheiro e um retorno quase poético e bem trágico para o lugar que marcou a vida dele. A história dele era tão absurda, mas tão absurda que chamou a atenção de Hollywood. Dizem que a DreamWorks, a produtora do Steven Spielberg, pagou $275 mil pelos direitos da história dele. E daí saiu o filme O Terminal com o Tom Hanks. Aquele homem anônimo, do Banco Vermelho, de repente ficou famoso no mundo todo. Mas, depois de 18 anos, o que tirou ele do aeroporto não foi um documento assinado. Foi uma doença. Em 2006, ele teve uma emergência, precisou ser hospitalizado e aí desmontaram o lar dele no terminal. Ele passou os anos seguintes em abrigos em Paris. E aí vem a ironia, né? Ele estava finalmente livre no mundo lá fora, mas talvez, só talvez, ele estivesse se sentindo mais perdido do que nunca. E aí o ciclo se fecha de um jeito impressionante. Em setembro de 2022, ele pegou o dinheiro que ainda tinha do filme e decidiu voltar. Ele voltou para o aeroporto Charles de Gaulle, mas não como alguém perdido, e sim como alguém que volta para casa. Poucos meses depois, em novembro, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Ali mesmo, no Terminal 2F. A jornada dele acabou no único lugar que ele de fato chamou de lar. Fica essa pergunta no ar, né, para uma pessoa sem país, sem um lugar no mundo. Será que um terminal de aeroporto pode de alguma forma virar um lar? A história do Mehran Karimi Nasseri parece dizer que sim, e que talvez um lar seja menos sobre ter um teto e um endereço e mais sobre a identidade que a gente constrói. A história dele mostra que as piores prisões, as mais difíceis de fugir, não são as de muros de verdade, são aquelas que a gente constrói dentro da nossa própria cabeça.